A paz do Senhor, meus amados irmãos. Bem-vindo a mais um estudo bíblico. Antes de mais nada, eu gostaria de sempre salientar para vocês que esse estudo bíblico começou lá no livro de Mateus e vocês podem acessar a esse conteúdo indo no perfil do canal, vão lá na aba playlist em Estudo Bíblico Mateus e Estudo Bíblico Marcos para que vocês tenham acesso aos demais vídeos de estudo bíblico. Amém? Deus abençoe a todos e vamos para o vídeo. Senhor, meu Deus, meu Pai, Criador dos céus e da terra, Senhor, eu peço, abra nossos olhos e ouvidos espirituais para que possamos verdadeiramente compreender a sua mensagem, a sua palavra. Fala, Senhor, através desses estudos. Revela, Senhor, a mim aquilo que foi escondido. Revela a todos nós, Senhor. Perdoa, Senhor, nossos pecados, nossas individualidades. Ajuda-nos, Senhor, a ter mais mansidão, domínio próprio. Senhor, dá-nos saúde, sabedoria, Senhor, da sua parte. E muito obrigada por tudo. Amém. A paz do Senhor, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje veremos Marcos, capítulo 4, dos versículos de 1 a 9. Só que a gente vai falar sobre a parábola do semeador, que vão dos versículos de 1 a 20, né? Mas eu preferi separar nesse primeiro vídeo de 1 a 9 e no próximo vídeo do 10 ao 20, certo? Como leitura complementar para vocês, leiam Lucas, capítulo 8, versículos de 4 a 15, e aqui no canal tem um estudo bíblico de Mateus, capítulo 13, dos versículos de 1 a 23. Quando vocês tiverem tempo e puderem e quiserem, né, dá uma conferida no canal. Amém? Então, Marcos, capítulo 4, versículo 1 diz assim: E outra vez começou a ensinar junto ao mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, né? De sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto ao mar. Nós vimos isso já referência, né? Em Lucas capítulo 5, versículos de 1 a 3, deixo também para vocês lerem se quiser, né? Que a multidão era tão grande, né, e espremia o Senhor Jesus, que o Senhor Jesus tinha que ficar afastado da margem, né, num barco, para o quê? Para poder ensinar, poder falar, né? Então, outra vez começou a ensinar junto ao mar, né? Estava ali na praia ensinando junto ao mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto ao mar, né? Então, ele estava ali ensinando uma grande multidão, e ele precisou entrar num barco, né, para poder estar ali ensinando a todas aquelas pessoas. Versículo 2. E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas. E lhes dizia na sua doutrina. Então, o Senhor Jesus ensinava a todos, todo o povo, né, por meio de parábola. Mas individualmente ele ensinava os discípulos, né? Lá em Mateus, né, vamos relembrar o estudo que vimos, né? Lá em Mateus, no capítulo 13, no versículo 10, né, diz assim: E acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: Por que lhes falas por parábolas? Ele, o Senhor Jesus, respondendo, disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Então, amados, o Senhor Jesus ensinava as pessoas por meio de parábolas, né? Mas muitos não compreendiam o que o Senhor Jesus queria dizer, né? Não era revelado a eles. E aqui os discípulos, né? O Senhor Jesus dizendo, né? Que os discípulos compreendiam, né? Novamente, o 10, o 11. Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, né? Mas a eles não lhes é dado. Então, eles tinham o quê? Aqueles que tinham os discípulos de Jesus. Eles, através, né, de Jesus, eles tinham o quê? Revelação.
do que o Senhor Jesus queria dizer. E qual é o propósito de uma parábola? É passar um ensinamento, de certa forma, né? Ao você contar uma parábola, você passa um ensinamento, né? Uma lição, né? Para as pessoas, né? Lição para você levar para a vida, né? Versículo Marcos 4:2. E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina. Versículo 3. Ouve, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho, né? Então, quando ele estava semeando, parte da semente o quê? Caiu, né? No caminho, junto ao caminho. E vieram as aves do céu e a comeram. Então, aquelas sementes que caíram pelo caminho, as aves comeram. Versículo 5. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda, né? Então outras sementes caíram onde? No meio a pedras, né? Só que essas pedras não tinham o quê? Muita terra. Então logo a semente nasceu, né? Mas não tinha terra profunda, né? Então era pouca terra. Eu imagino, quando eu penso a passagem, eu imagino tipo cascalho, né? Que fica aquela areia, aquela terra pouca perto da pedra, mas se você pegar a pedra e esfregar na mão, logo vai sair pouca terra dela e a pedra vai ficar o quê? Lisa, né? Só a pedra. E nasceu logo porque não tinha terra profunda. Versículo 6. Mas saindo o sol, queimou-se e, porque não tinha raiz, secou-se. Né? Então, como não tinha terra profunda, a planta, né, que nasceu daquela semente, não pôde se aprofundar na terra, porque não tinha terra, era uma pedra, né? Ela caiu meio às pedras. Então, por não ter raiz, ela não pôde se aprofundar para aguentar o quê? Aguentar a temperatura, aguentar o que viesse, né, da natureza, viesse chuva, o calor, o vento, ela não pôde suportar aquilo porque ela não criou a raiz. Porque a raiz da planta, quanto mais profunda ela fica na terra, é o que dá sustentação para a planta completa, né? O que está fora da terra recebe sustentação do que está na sua base, né? Na sua raiz. E como ali não tinha terra profunda, quando veio o sol, aquela planta foi o quê? Queimada, né? Pela falta da raiz e ela secou. Versículo 7. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, a sufocaram e não deu fruto. Né? Então, outras sementes que o semeador saiu a semear e estava carregando, caiu em meio a espinhos, né? E aí os espinhos cresceram e sufocaram aquela planta, né? Porque os espinhos, né? Na época de escola, eu acho, falavam da plantação de eucalipto. Vocês já ouviram falar? Que a plantação de eucalipto, segundo o que eu aprendi na escola, se eu aprendi certinho, esse tipo de plantação, ele é egoísta, por assim dizer. Ele cresce e ele toma, né? Ele toma os nutrientes da terra, não sei, ele cresce só o eucalipto em si, entende? Então o que tiver em volta ele sufoca. E é assim os espinhos também. O espinho ele cresce e sufoca todas as outras plantas que estão mais próximos a ele. Então aquela semente que caiu aos espinhos foi sufocada pelos espinhos e também não deu o quê? Fruto, né? E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram e não deu fruto. 8. E outra caiu em boa terra e deu fruto, né? Quer dizer que caiu uma terra boa, que tinha terra profunda, então pôde criar raiz, pôde buscar nutrientes do solo, pôde buscar água no lençol freático da terra boa, enfim, brincadeiras à parte, mas caiu numa boa terra e o que acontece? Ela cresceu bem e deu o seu fruto, né? Que vingou e cresceu, e um produziu 30, outros 60 e outros 100.
Então, uma semente para 30, né? Uma semente para 60, né? E outra para 100. Então, a partir de uma semente, né, que foi brotada numa terra boa, 30, né, 60, 100 outras foram que também produzidas, semeadas, né? A partir de uma pessoa, outras 30, 100 pessoas foram alcançadas também pelo resultado da produção aquela primeira semente, né? Daquela semente que produziu, né? 30, 60, 100. E disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Amém? Então, aqui terminei o versículo 9. Vamos continuar no próximo vídeo, mas só para adiantar, para não deixar esse vídeo vocês sem um norte, né? Vamos imaginar, vou dar um resumão, mas não vou me aprofundar. Amados, a semente é a palavra de Deus. Vamos imaginar assim, que a semente é a palavra de Deus na nossa vida, né? Quando estávamos no mundo, alguém, em algum determinado momento, segundo a permissão de Deus, chegou para nós e nos trouxe a palavra do reino, né? Do reino dos céus. E nos entrega essa semente. O bom semeador é aquele que vai fazer o que? O evangelismo, que vai pelo mundão afora, que os apóstolos faziam, né? Que foi a igreja primitiva. Os apóstolos passavam e pregavam o evangelho a todas as pessoas que encontrassem, né? E então o bom semeador, né? Que ele vai para semear, né? E quando estávamos lá no mundão, né? Lá o mundo que não pertence a Deus, algum determinado momento, a palavra de Deus, o evangelho, chegou até a nós. Não sei quem foi que entregou para você essa palavra, não sei se foi sua mãe, não sei se foi a vizinha, não sei se foi o pessoal mais próximo de você ou mais distante, não sei. De alguma maneira, essa semente chegou até você. E essa semente caiu, né? Caiu, entre aspas, foi entregue a você através dessa pessoa. Não sei se foi através de um louvor, né? Tem muita gente que se converte porque ouviu louvores. Minha vizinha ficava ouvindo louvor o dia todo, aquilo me perturbava. Mas tinha um louvor que eu ouvia e tocava no meu coração. Então, essa vizinha que estava ouvindo um rádio alto, estava de alguma maneira evangelizando você. Então a sua semente pode ser um louvor que você ouviu e tocava no seu coração e despertou em você o interesse de saber um pouco mais, da curiosidade, não sei. Eu estou tentando fazer um resumo aqui, no próximo vídeo eu vou me aprofundar um pouco mais. Não sei se é uma palavra, não sei se foi um versículo que você leu no para-choque do caminhão, não sei se foi uma pregação que você ouviu na televisão, na internet, né? Eu não sei. Mas de alguma maneira uma semente chegou até você, né? E a semente que chega às pessoas vai depender, né, de qual terra elas alcançam. Como assim, né? A gente viu que no a semente caiu o quê? Pelo caminho, né? Caiu pelo caminho e vamos imaginar, eu estou tentando exemplificar tudo, né, para ficar mais claro. Vamos pensar, tem um pessoal fazendo evangelismo na rua e você tá, correndo, tá atrasado, tem que ir pro trabalho, a pessoa fala uma palavra para você de Deus, só que você, eu não tenho tempo, não posso, né? Vamos dar um exemplo assim, não posso, não tenho tempo. Não, pega esse folhetinho aqui. Aí a pessoa pega o folheto, vai andando e joga o folheto fora, por assim dizer. Não estou falando que é exatamente isso. Vamos ter discernimento em nome de Jesus para tentar compreender. Mas, de certa forma, aquela palavra que chegou até aquela pessoa não gerou nada naquela pessoa, né? Por quê? Porque ela caiu pelo caminho, né? Junto ao caminho e vieram as aves do céu e a comeram. E quem são essas aves? O que é essas aves? É Satanás. Satanás foi e tirou de você, né, aquela semente.
E a outra caiu o quê? Em meio às pedras, né? Caiu em meio às pedras. E ali também não tinha muita terra. Então, por mais que logo brotou, não teve o quê? Profundidade. Então, foi uma pessoa que ouviu a palavra, de certa forma prestou alguma atenção. Eu estou falando assim, bem razoavelmente, como novamente, deixar claro, no próximo vídeo a gente vai se aprofundar melhor. E se vocês quiserem, antes do próximo vídeo, vão no canal e vejam o estudo lá de Mateus, capítulo 13, de 1 a 23, tá? Então, não se aprofundou, né? Não buscou mais sobre aquilo, não abriu o coração mais para que aquela semente crescesse. Então, logo aquela semente brotou porque não tinha muita terra, não tinha profundidade, mas veio o sol e ela o quê? Secou. E a outra caiu meio aos espinhos. O que são os espinhos? São as dificuldades da vida, são as perseguições, né? As preocupações com a vida aqui na terra, né? E aí essas coisas sufocaram aquela semente e impediram aquela pessoa de o quê? De dar frutos, né? E aí a outra semente caiu o quê? Em boa terra. É quando você recebe aquela semente, né? Você abre o coração, né? Por assim dizer, você abre o coração para aquela semente, para a palavra de Deus e fala: nossa, isso me tocou meu coração, eu quero saber mais, eu quero buscar mais, né? Então você se abre a receber, ainda que você não entenda ainda, que você não saiba quem é Jesus, não sei, mas eu estou sentindo alguma coisa diferente que eu nunca senti em toda a minha vida. Então você se torna uma boa terra. Por quê? Porque você recebe aquele pouco e deseja mais, né? E verdadeiramente vem ter um encontro real com Deus, se arrepende, né? Busca o Senhor, busca fazer o correto, busca obedecer a Deus. E é isso, amados. Vamos ver no próximo vídeo dos versículos de 10 a 20 e vamos nos aprofundar um pouco mais, que a gente vai ver o Senhor Jesus explicando essa parábola aos discípulos. Amém? E é isso por hoje. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Forte abraço!